gravado de agora em diante, não fique preocupado, porque essa aula ela vai ficar disponível lá no YouTube, tá? Eu criei já um canal no YouTube só para nossas aulas, e aí tem uma pasta de processo penal 1, e essa aula estará lá. Terminar aqui, eu já vou colocar lá, e aí quem quiser assistir depois, quem não assistiu, pode assistir, pode acompanhar por lá, tudo bem? Ok. Se alguém tiver com alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, como nós vamos mudar de tela, a gente vai usar uma tela aqui, levanta a mão ou chama no bate-papo, que aí depois eu venho e respondo. Se der de eu responder na hora, como é que eu vou fazer? Qual é o método? Eu vou continuar com a mesma metodologia, vamos fazer de conta que nós estamos em sala de aula. A diferença é que não vai ter o teatro, você não vai me ver me movimentando, eu pegando no cabelo de ninguém, vou estar mexendo com ninguém, mas nós vamos copiar, vamos continuar com nossos cadernos, também só copia quem quiser, certo? Mas eu vou copiar junto com vocês, eu nem copiei antes para ir junto, para tentarmos ir junto no caderno direitinho, devagar, bacana e bacaninha. Só avisando que eu não vou disponibilizar esse material que eu vou estar digitando. Eu vou desligar o meu WhatsApp aqui do computador, que ele fica fazendo barulho quando chega a mensagem. Então, eu não vou disponibilizar esse material, certo? Então, vocês estão copiando. Ou copia, ou bate foto, depois pega com o colega. O que eu vou disponibilizar é o vídeo. Depois, no vídeo, se tu quiser assistir e copiar pelo vídeo, você pode ter essa opção. Fica à vontade de cada um. Tudo beleza aí? A Ivanilde ainda não está conseguindo escutar. Se alguém puder ensinar para ela onde é que fica aí, liga para ela, diz para ela onde é que fica o microfone, porque eu acho que o microfone de vocês é diferente do meu. Parece que vocês têm que puxar a barra para a direita, não é? Para ele poder aparecer. Ele fica marcado com um X, assim, com um tracinho. Tem que clicar para desbloquear. Talvez ela tá faltando só isso. Diz para ela aí, eu vou iniciar a aula. Não podemos perder tempo. Só mais uma coisa. As nossas aulas têm essa gravação. O que é ruim do Zoom é porque ele só segura por 40 minutos. Então ela vai encerrar, vai chegar uma mensagem para mim, você tem 10 minutos. Eu vou encerrar a aula logo em seguida, vocês vão beber uma água rapidão, eu já vou abrir a outra sala, já vou mandar o link de novo lá no grupo, para vocês poderem abrir, ok? Bacana? Para a gente continuar a aula. A Lidiane, por exemplo, teve que usar 3 salas hoje de manhã, eu só precisei de 2. Vamos embora lá. Então, na aula passada, nós paramos justamente na ação penal. Nós íamos começar o estudo da ação penal. Pronto. Vocês estão vendo aqui o quadro em branco da ação penal? Está todo mundo vendo? Está todo mundo vendo o quadro? Está vendo aí antes? Então, bora lá. Da ação penal. A ação penal está prevista no artigo, vai dos artigos 24 e 68 do Código de Processo Penal. O que é que nós temos para falar sobre a ação penal? Por que não está aparecendo? Vocês estão conseguindo ver aí o Word? Estão conseguindo ver? Então, levanta a mão aí antes, tá? Estão vendo o quadro branco aqui da ação penal? Porque tinha que aparecer aqui para mim. Só um minutinho. Tem gente levantando a mão aqui, vamos ver. Fala, Leon. O que aconteceu? Tranquilo, professor. Hã? Tranquilo aqui. É porque tu levantou a mão. Janaína, tem alguma coisa, Janaína? Alguma coisa, Janaína? Não. Porque levantou a mão. Evita, então, levantar a mão, viu, gente? Que aparece para mim que está com a mão levantada. Eu posso entender que no início aqui é porque está dando algum problema para a gente tentar ajeitar. Então, bacana. Então, bora voltar para a nossa tela. A nossa tela da aula virtual. Nós vamos trabalhar aqui. Então, diz lá. Da ação penal. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é da classificação. Ctrl N, Ctrl S, classificação. Existem várias classificações. Primeira coisa, essa classificação é apenas classificação em relação à iniciativa da ação penal. Quem é que tem a legitimidade ativa de propor uma ação penal? E aí, a doutrina
dividir ela em ação penal, ela é pública e ela também é privada. Tem alguém riscando aí o material, ó. Não é para riscar não, gente. Ação privada. Então, ó, a iniciativa é pública ou a iniciativa é privada. Por quê? Porque a ação penal, ó, a jurisdição é o poder dever de dizer o direito do Estado. A jurisdição pertence ao Estado. O direito de punir é estatal. Então, qualquer ação penal, ela é pública. Qualquer ação penal, ela é pública, ela não deixa de ser pública. É porque quem vai dizer o direito, quem vai aplicar essa sanção penal será o Estado. Nós não podemos. Mas a doutrina, em razão da legitimidade ativa, classifica ela ação penal pública e ação penal privada. Já a ação penal pública, ela pode ser incondicionada, ou ela pode ser condicionada. Ah, professor, não entendi. O que é ação penal pública incondicionada? Como o próprio nome já está falando, eu já mostrei essa classificação para vocês lá, quando nós estávamos vendo na primeira parte do inquérito policial, o início do inquérito policial. Ela é incondicionada quando o Estado não precisar de nenhuma condição para ele agir. Aconteceu um fato típico, ilícito e culpável, o Estado tem o dever de agir e ele não precisa da participação de ninguém. Ele não precisa da vontade da vítima e nem de terceiros, nem requisição de ministro, nem do presidente, nem de ninguém. Aconteceu o crime, surge para o Estado o direito de agir. Então, quando é que eu sei que uma ação é pública e incondicionada? Ó, quando o código não falar nada, a ação será pública incondicionada. Não entendi, professor. Quando o código não trouxer nenhuma condição, e eu vou mostrar para vocês como é que ele vai trazer lá no tipo penal, no artigo que tipifica aquela conduta, ele vai dizer se tem ou não alguma condição. Se ele não falar nada, nossa ação será pública incondicionada. Surgindo o crime, surgiu para o Estado o direito de punir. Também, ela será incondicionada quando não falar nada, quando ofender interesses da União, dos estados ou dos municípios. A chamada fazenda pública. Quando o sujeito passivo for a fazenda pública, essa ação também será de ação penal pública e incondicionada. Então, mais de 90% dos tipos penais que nós temos hoje, mais de 90% são de ação penal pública e incondicionada. Já que nós não podemos fazer vingança privada, não existe vingança privada, justiça com as próprias mãos, o direito de punir, já que nós uma vez otorgamos ao Estado, se foi otorgado ao Estado, a regra é que esses tipos penais, ou seja, de ação penal pública e incondicionada, o Estado, para agir, ele não precisa de nenhuma condição. Essa é a regra. Ah, professor, os exemplos, praticamente todos. Os crimes mais graves, homicídio, artigo 121, descreve a conduta matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Não disse mais nada. Se o Código não disse nada, a ação será pública e incondicionada. Então, se o Código não disse nada, a ação será pública incondicionada. Só que existem situações onde aquela conduta ela ofende tanto moralmente a vítima que o Estado ele criou condições para que ele possa agir. Ele diz assim, eu só vou agir, vítima, eu estou aqui. Eu sou Estado, eu estou aqui. Aconteceu um fato típico, mas eu só posso agir se tu me autorizar. Na verdade, a palavra não é autorização, a ação é pública condicionada à representação da vítima, ou do seu representante legal, nunca podemos esquecer, representante legal, por exemplo, a vítima é uma criança, ou é condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal,
Quando é que uma ação é pública condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal? Preste atenção. Se a ação pública é incondicionada, ela será incondicionada quando o código não fala nada. Na ação pública condicionada, o código precisa falar. Como é que o código precisa falar? O código precisa dizer, nesses tipos de crime, só se procede mediante representação da vítima. Nesses tipos de crime, só se procede mediante representação da vítima. Professor, me dê um exemplo. Eu vou mostrar um exemplo. A vantagem de usar isso aqui, nós temos como mostrar exemplo para vocês. Exemplo, artigo 147 do Código Penal. O que é esse 147? O crime de ameaça. No crime de ameaça, a ação é pública condicionada à representação. Como é que o senhor prova, professor? Eu vou provar para vocês aqui, Bora, decreto-lei. Não sei se está dando para observar aí o Edson. Por minha baliza. Está dando para ler aí o crime de ameaça? Ameaça. Vou aumentar a tela. 147. 109. Como aumentei a tela, ele pulou. Só um minutinho. 122, 124. Calma aí, que é culpa da tecnologia. Isso aí. Processo penal. Só um minutinho, gente. Estava aqui na tela, porque eu fui aumentar. Pronto. Tá aí. Você está dando para você ler crime de ameaça. Crime de ameaça. Está dando para ler o Edson. O Edson. Está dando para ler? Eu vou abrir lá, Tá dando para ler agora? Para ver aqui? Crime de ameaça. Apareceu aí. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único, gente. O parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então, esse crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal. Eu, Estado, só vou agir se você representar. Se a ação é pública condicionada à representação, no momento que ocorre a representação, ela deixa de ser condicionada e passa a ser incondicionada. Ela tem uma condição. A iniciativa, o Estado só pode iniciar uma ação penal se tiver a representação. Oferecendo a representação, a ação que era pública condicionada, ela se tornou incondicionada. Então, vamos voltar o nosso material para o nosso caderno. Lá no nosso caderno. Então, nós temos crime de ação penal pública incondicionada e nós temos crime de ação penal pública condicionada à representação. Tudo é como eu sei um crime de ação pública condicionada à representação. Quando o código falar, se o código falar nesse tipo de crime só se procede mediante representação, é ação pública condicionada. É ação pública condicionada. Tem outra situação. Ou a pena máxima for menor ou igual a 1 ano. Opa, professor, outra informação. Preste atenção. De onde é que eu vou tirar isso? Quando é que a ação é penal pública condicionada? Quando o código falar. O código falou, se procede mediante representação, beleza. É um crime de ação penal pública condicionada. Mas também,
quando a pena, eu vou olhar para a pena máxima de cada crime, e se a pena máxima for menor ou igual a um ano, esse crime também será de ação penal pública condicionada à representação. Professor, de onde é que o senhor tirou isso? Ó, e isso aqui é do artigo 88 da Lei 9.099/95, chamado Juizados Criminais. Vou já mostrar para vocês. Ó, o juizado, a lei do GECRIM, juizado criminal, é uma lei especial. Se é uma lei especial, ela prepondera sobre norma geral. Norma especial prevalece sobre norma geral. Se o código, se a lei do juizado criminal diz todos os crimes, todos os crimes, cuja pena seja até 2 anos, o procedimento é do GECRIM. Então, a lei de juizado, ela traz um procedimento próprio. Ela não se usa o Código de Processo Penal. E ela diz, quando o crime tiver pena menor ou igual a 1 ano, ela diz, na verdade, o crime de lesão corporal. Mas se aplica por todos os outros. Se for menor ou igual a 1 ano, esse crime é de ação pública condicionada à representação. Onde é que tem isso, professor? Vamos ver aqui. Só um minutinho. Lei 9.099. Lei 91. Pronto. Está aqui, Estou na lei do GECRIM, artigo 88 do GECRIM. Ele vai dizer, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas. O que é que esses crimes de lesão corporal é? A pena deles são menor ou igual a 1 ano. O crime de lesão leve é de 3 meses a 1 ano. Então, o Supremo diz, então, todos os crimes cuja pena máxima for menor ou igual a 1 ano, esse crime também dependerá de representação. Dependerá de representação. Se dependerá de representação, essa ação é uma ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. A fonte. Tudo bem. Pediram para me aumentar a fonte. Eu vou aumentar a fonte. Vamos voltar para o nosso caderno. Vamos voltar para o nosso caderno. Está melhor agora a fonte aí? Melhorou? Tá dando para ler aí, Wendes? Eu consigo ver só você. Dá para ler? Dá para escrever? Uhum. Só aumentar. 16. Então, a nossa ação penal ela pode ser pública quando ela for pública. Pública incondicionada. Quando o código não falar nada, ela será pública incondicionada. Ou quando o sujeito passivo for a fazenda pública. Essa é a regra. Aí, a ação pública será condicionada em 2 situações. Ela será condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal. Quando o código disser, falar, ele se expressar dizendo só se procede mediante representação da vítima ou cujo crime tem a pena máxima for menor ou igual a 1 ano. E a ação também será pública condicionada à chamada requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça. Nós vamos ter crime onde o Estado só pode prosseguir, ele só pode agir se tiver uma requisição do ministro da Justiça. Nós já vimos um desses crimes aqui lá quando estudamos no semestre passado de Direito Penal. Você lembra ainda? Na hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada, lembra? Quando a vítima for brasileira, tem que preencher aquelas condições todas que tem lá, no parágrafo 2º. Além delas, precisa também da requisição do ministro da Justiça. Do ministro da Justiça. Então, isso é um exemplo de crime de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Outro exemplo, nós temos um outro exemplo previsto no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Que crime é esse? Crime contra a honra
contra a honra do presidente da República. Então, ó, se o crime for contra a honra do presidente da República, precisa da requisição do ministro da Justiça para poder o delegado instaurar o inquérito, precisa da requisição do ministro da Justiça para o Ministério Público oferecer denúncia. Vixe, já está faltando 10 minutos para terminar essa primeira sala. Limite, 10 minutos. Então, ela pode ser pública incondicionada ou condicionada. Ou a ação também poderá ser privada. Quando é que a ação será privada? Ó, quando o código, quando o tipo penal exigir a queixa-crime. Eu vou encerrar essa aqui e vou já abrir outra sala, porque já está dando aqui, ó, estourando o tempo, a chance de alguém fazer alguma pergunta. Vou salvar essa aqui, a reunião. Daqui a pouco a gente